Romanos 11, 33. Diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar mais uma vez? Grande Deus, soberano Criador, quem é suficiente para compreender e explanar os teus atributos? Somos pecadores, somos destituídos da tua glória, fomos afastados de ti, ou melhor, nos afastamos do Senhor por causa do pecado. Nós perdemos a consciência de quem tu és, perdemos a admiração pelo Senhor. Por isso o Senhor tem sido esquecido por muitos séculos e milênios da história da humanidade. Graças a Deus por Jesus Cristo, que nos reconcilia contigo e nos faz novamente voltar ao caminho de comunhão com o Pai. E nos deixou escrita a Sagrada Escritura, que nos revela um pouco de quem tu és. E podemos, em uma manhã como essa, nos debruçar, clamar pelo teu nome, pelo auxílio do Espírito Santo, para que possamos te conhecer. Senhor, esse é o nosso desejo. Essa manhã, mais uma vez, buscamos a tua face e clamamos: apresenta-te a nós. Mostra-nos um pouco da tua personalidade, da tua pessoalidade, dos teus atributos. Nós queremos te conhecer mais e mais, afinal a vida eterna é essa, que conheçamos o Senhor e desfrutemos e nos alegremos com esse conhecimento. Que sim o Senhor faça, auxiliando meus irmãos, me auxiliando também, pelo poder do Espírito e para a glória de Jesus. Amém. Nós abrimos em um texto introdutório para introduzir o nosso tema dessa manhã. Uma palavra que eu gostaria, como eu disse para o pastor Ivan, de trazer como algo que vem da minha própria intimidade, é algo que vem da minha própria experiência. Uma palavra que eu tenho muito carinho, que não surgiu em meio a um estudo teológico ou uma preparação de sermão, mas algo que surgiu realmente num momento de tribulação, como consolo. E nós abrimos nesse texto, para introduzir a mensagem, um texto que se trata de uma expressão de louvor do apóstolo Paulo. Depois de tratar de temas tão difíceis nessa carta, complexos, que nós vamos passar um pouco à frente, Paulo se depara com a complexidade do ser de Deus, a complexidade de quem Deus é. Paulo se depara com a dificuldade de se entender a vida aos olhos de quem Deus é. A dificuldade que nós temos de compreender toda a vida, a existência, a partir de quem Deus é. Então ele traz essa expressão de louvor, mostrando no verso 33 a profundidade do conhecimento de Deus, o quanto ele é mais sábio que nós. Quanto a sabedoria e o conhecimento dele é infinitamente maior que a nossa. Paulo vai dizer que os seus desígnios, ele vai continuar dizendo, seus desígnios, seus planos, a vontade dele, são insondáveis, são incompreensíveis diante de tudo aquilo que ele
estava dizendo anteriormente. São indiscerníveis os seus caminhos. Parece fácil entender do que se trata a vida, o propósito pessoal que nós temos, mas não é fácil, porque faz parte do propósito de Deus. E o propósito de Deus é complexo. 34, ele vai continuar dizendo: quem foi que compreendeu a mente do Senhor? Ou quem instruiu o Senhor? Quem que ensinou o Senhor a fazer alguma coisa? Isso quer dizer, ninguém o instruiu. Ninguém foi seu conselheiro. Tudo partiu da mente dele, pronta, autossuficiente. Quem é credor do Senhor? Ou seja, será que Deus é devedor de alguém para explicar alguma coisa? Deus, criador do universo, ele estaria na posição de devedor de alguém? Por tudo que ele faz e fez e decretou? Não. Mas o foco da nossa exposição dessa manhã está no verso 36. Depois de dizer sobre tudo isso, ele vai concluir. Ele vai dar a razão. Por que Deus é tão inescrutável? Porque seus juízos, decretos, vontades são difíceis, complexos de se entender. E por que ele não é devedor de ninguém? Ele não deve explicação para ninguém. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A razão da existência de tudo é Deus. Tudo que existe passou a existir por causa de Deus. Porque ele quis, para satisfazer a sua vontade. A existência parte de Deus. Porque dele quer dizer isso. E por meio dele, significa dizer que Deus criou todas as coisas com a intenção de que a manutenção delas estivesse nele. Ele criou, mas ele não só deu start e falou, vai planeta Terra, vai humanidade, exista e seja autossuficiente. Ele fez todas as coisas, mas quis que a manutenção delas permanecesse sob o seu poder. Porque dele e por meio dele e para ele. A todas as coisas de existência não só partem por meio de Deus, e não só existem e são mantidas por Deus, mas no final das contas, todas elas foram feitas para voltar a Deus novamente. Resumindo, Deus é o começo, o meio e o fim de todas as coisas. A última frase vai dizer, a ele, pois. Uma expressão conclusiva. Já que tudo vem dele, passa por ele e retorna para ele, então nós temos uma só conclusão. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Considerando que Deus é o começo, o meio e o fim, ele é digno de glória. Mas eu pergunto a você nessa manhã, o que é glória? Você já parou para pensar nisso? Glória é uma expressão muito presente em nossos jargões. Glória a Deus. Está na boca do crente o tempo todo. Glória a Deus. A ele seja dada a glória. Enfim, nós estamos falando o tempo todo, estamos lendo nas Escrituras, passando por essa palavra o tempo todo, mas o que é glória? Você já parou para pensar qual é a definição de glória? Eu vou dar uma sugestão. Seja sincero, quem é que acha que glória seria a beleza, o brilho, o fulgor e a majestade de Deus? Pode levantar a mão. Sem timidez. Alguns poucos corajosos. É isso que está mais ou menos no nosso cotidiano cristão. Realmente, glória, em alguns casos das Escrituras, se refere à majestade, o fulgor, a beleza de Deus.
Mas nós podemos, ao estudarmos os originais, nós podemos concluir que esse sentido da palavra glória seria mais ou menos 30% das ocorrências. A maior parte das ocorrências da palavra glória não está relacionada a essas questões do brilho, da beleza, da majestade. No hebraico, nós temos a expressão tipiarã para designar a palavra glória, em 70% dos casos do Antigo Testamento. No grego, nós temos a palavra doxa, para se referir à glória no Novo Testamento. E nenhuma dessas duas expressões trata de beleza, fulgor, brilho, majestade. Depois de um exercício de estudo, nós podemos concluir que essa palavra, para nós, no nosso idioma, na nossa época hoje, quer mais dizer realmente dignidade. Glória é a dignidade de Deus. Dignidade. Dignidade é mais ou menos assim. Se você trabalha como um empregado diarista, se você cumprir as horas de trabalho, no final do expediente você é digno de receber um valor pré-estipulado. Se você é um trabalhador assalariado, você é digno de receber o seu salário depois de cumprir 30 dias, 22 dias de trabalho mensal. Você é digno de receber aquela retribuição. Dignidade é aquilo que uma pessoa merece receber por aquilo que fez, por aquilo que é, por alguma prerrogativa. A dignidade de Deus é isso. O que Deus é digno, o que Deus merece receber em troca, por ser quem Ele é e por fazer o que Ele faz. É isso que a palavra dignidade quer dizer. Só que, pense na grandiosidade desse Deus. Pense na infinitude do seu caráter. Pense na majestade dos seus feitos, de quem Ele é, dos seus outros atributos. Diante disso, da salvação, da criação, da vida eterna, diante de tudo isso, tente expressar em algum valor o que Deus é digno de receber. Por tudo isso que Ele é e faz, será que Deus seria digno de receber toda a fortuna do mundo? Mas seria suficiente para atingir o que Ele merece? Eu acredito que não. Deus seria digno de receber todo o planeta Terra, fortunas, glória, poder. Isso seria suficiente para atingir a dignidade dele? O louvor da igreja? O louvor dos anjos? A verdade é que não é possível quantificar a dignidade de Deus. Não é possível quantificar o que Deus merece receber pelo que Ele é que Ele faz. Não é atingível a nós. Nós não podemos alcançar essa valoração. É por isso que a palavra de Deus, para designar o que Ele merece, vai resumir: Ele merece glória. E o que é glória? Aquilo que Deus merece receber. E o que Ele merece receber? Glória. É um conceito infinito. Glória é uma palavra apenas para resumir o que Ele merece receber. Algo que nós não podemos sondar. A glória de Deus. Gostaria de, nessa manhã, assim como serviu para mim, entender essa mensagem, entender essa doutrina, que possa te trazer consolo, que possa trazer para você sentido da vida, que possa trazer para você consciência do que se trata, o que é a vida. Por que você está aqui? Por que essa igreja existe? Por que você trabalha? Por que você nasceu? Para onde você vai?
Porque o mundo está assim, porque existe o mal, porque existe o bem. Que isso possa te atingir também. Que isso possa te nortear. No desenvolvimento dessa mensagem, eu gostaria de trabalhar 3 verdades que a Bíblia revela a respeito da glória de Deus. Nós entendemos a definição. Nós entendemos o que é a glória de Deus. Mas vamos ver então o que a Bíblia fala sobre essa glória. Como a Bíblia trata a glória de Deus? O primeiro ponto está com base em Salmo capítulo 19, e eu gostaria que você abrisse. Salmo de número 19, o verso 1. Salmo 19, 1. Diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um texto muito conhecido. Nós olhamos para um céu bonito, quando nós vemos um céu cheio de cores, no crepúsculo da noite, você vai olhando de cima para baixo, e a paleta de cores vai de azul até um intenso vermelho. Coisa mais linda. Primeira coisa que a gente fala, isso reflete a glória de Deus. Quando nós vemos um céu carregado de nuvens negras e raios, e aquele sentimento de medo toma conta de nós, e nós falamos também, é a glória de Deus refletida nesse céu tenebroso. Mostrando seu poder, sua soberania, quão acima de nós ele está. Mas o que isso quer dizer? O que o brilho, o fulgor, a majestade, a beleza como ela está relacionada com a dignidade de Deus? Veja, pense um pouco. Você conhece alguém que é uma pessoa cujo o atributo mais destacado é a dignidade? Honestidade? Uma pessoa íntegra, reta, e eu falo até em termos humanos, da cidadania, paga suas contas em dia, um bom trabalhador, alguém que chega na hora certa no trabalho, alguém que trata bem a esposa, que é um bom cidadão, educado. Você conhece alguém assim? Que tem essa fama? Provavelmente não é um crente, porque o crente hoje é sinônimo de outro tipo de coisa. Infelizmente, o crente hoje é sinônimo de picaretagem, devedor, nome sujo, mentiroso. Mas existem ainda pessoas no nosso meio, crentes ou não, que têm dignidade. São íntegros, honestos. Agora pega essa pessoa, pense nela e diga e me responda intimamente. Por mais digna que ela fosse, ou digna que ela é, você já viu ela emitindo luz, brilho, majestade, de tão digna que ela é? Que ela passa na rua e ela brilha. E ela reflete luz própria. Você já viu alguém assim? O brilho, a majestade de Deus está relacionado à sua glória e dignidade, porque fala da dimensão da sua dignidade, do tamanho da sua dignidade, do quão digno Ele é. Pelo fato de nós não podermos compreender e valorar a dignidade de Deus, pelo fato da dignidade de Deus ser inatingível para nós, Deus resolveu usar um instrumento, Ele resolveu mostrar essa dignidade de maneira visível. É a única forma de chegar mais perto dessa dignidade, mostrando a nós de maneira visível, de maneira didática, o brilho, o fulgor. Quem não se lembra de Moisés, 40 dias no Monte Sinai, em comunhão com Deus? E quando ele desce daquele monte, ao passar pelo povo, o que acontece? O seu rosto começa a refletir uma luz
intensa que não era possível olhar e encarar. Porque ele estava refletindo a glória de Deus que o consumiu durante 40 dias. E a glória de Deus transformada, expressa em luz, impregnou no rosto de Moisés. De forma que ele teve que colocar um véu para habitar com o povo de Israel durante algum tempo. Porque a glória de Deus, aquele brilho, aquele fulgor, impregnou no seu rosto. Quem não se lembra da Shekinah? Quantas vezes a gente fala, né? Vem, derrama a tua Shekinah. Shekinah é a glória de Deus. E a Shekinah apareceu na inauguração do templo. Deus resolveu habitar. Deus resolveu fazer com que sua glória habitasse o templo. E a Bíblia diz que aconteceu o quê? Algo parecido como uma fumaça entrou no templo. Algo visível, algo estrondoso e assustador. Efeitos visíveis da dignidade de Deus. Quem não se lembra de Cristo no Monte da Transfiguração. Ele se revela intimamente a alguns apóstolos, com Elias e Moisés, mostrando quem ele é em sua exaltação, resplandecendo brilho, poder, majestade, glória. Quem não se lembra de Paulo, na estrada de Damasco, em um cavalo, indo para matar e prender cristãos? Ele é interrompido por Cristo naquela estrada. E nós falamos metaforicamente, ele foi derrubado do cavalo naquele momento. E o que é que apareceu naquele momento? Uma luz tão forte como a luz do sol do meio-dia, de forma que ele ficou cego por vários dias. O brilho, a glória de Jesus Cristo exaltado se manifestando a ele. Esses episódios, todas as várias ocasiões em que glória está relacionada com luz, brilho, está nos mostrando a dimensão da dignidade de Deus. Ele é tão digno, ele é tão puro, ele é tão merecedor, que ele reflete isso de maneira visível. Que ele ilustra isso para nós com essa luz. E esse brilho que nos deixa cegos. Assim como o céu revela essa dignidade. Você já conheceu alguém assim? Você já viu alguém assim? Existe alguém que você pode comparar essa dignidade de Deus? Não existe. O nosso Deus é incomparável em todos os aspectos e também em sua glória, em sua dignidade. Não existe ninguém que é mais digno do nosso louvor, da nossa obediência, da nossa dedicação, da nossa entrega do que Ele. Mas isso não é só em comparação aos outros, mas essa dimensão da glória de Deus também mostra que Ele não é digno só um pouco do nosso ser. Ele não é só um pouco digno do nosso tempo, do nosso amor, do nosso louvor, da nossa dedicação. Essa dimensão mostra que Ele é digno de tudo que nós somos. E tudo que nós fizermos nessa terra será pouco para retribuir a sua dignidade. Pouco. Todos os esforços que nós fazemos são inúteis, não podem alcançar aquilo que Ele merece receber. Essa é a dimensão da glória de Deus. Segunda verdade sobre a glória de Deus, que a Bíblia revela. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, verso 4 a 6. Texto muito conhecido. Estudado por nós durante a vida cristã, dezenas e centenas de vezes. Gênesis 3, a partir do verso 4, diz assim: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis,
Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. O pecado é o maior inimigo da glória de Deus. O nosso pecado, iniciado nesse episódio, é o maior inimigo da glória, da dignidade de Deus. Nós vimos Satanás com suas falácias, suas mentiras, tentando persuadir ou dissuadir Adão e Eva. Até o verso 4, Eva estava até resistindo bem. Ela estava indo bem. Olha, Deus permitiu que nós comêssemos de todas as árvores, menos aquela do centro do jardim. Satanás então vem com a estratégia fatal. Então Satanás vem com a estratégia, o encanto irresistível para os homens. Veja, sabe por que Deus então não quer que você coma dessa árvore? Porque Ele sabe e Ele não quer que você se iguale a Ele, que você seja como Ele. Quando isso aconteceu, meu amigo, ela nem respondeu. Ela só olhou para o fruto e pecou. Ela e seu marido. O que está por trás disso é o seguinte. A glória de Deus, ela é distorcida por causa do pecado. O nosso pecado, ele se inicia com o orgulho que existe dentro de nós. Se você raspar a superfície de todo o pecado, você vai encontrar embaixo o orgulho. E o orgulho trabalha dentro de nós dizendo o seguinte: você é merecedor de satisfazer a sua vontade. Trazendo para o nosso contexto. Você é digno de satisfazer a sua vontade. Você pode ser como Deus. Você pode ter o conhecimento de Deus. E a lei de Deus é um empecilho para você. Deus é injusto. Deus não quer sua alegria. É isso que o pecado fala. No nosso íntimo e de uma forma, no nosso subconsciente. A lei de Deus é um empecilho para você ser feliz. E você tem que descumprir a lei de Deus porque você é merecedor. Você é merecedor de sentir o prazer. Você é merecedor de mentir, de ser rico, de maltratar as pessoas. Você é digno de se satisfazer nessa vida. Seja qual for o seu desejo. Se você é alguém inclinado à riqueza, ao prazer, se você é inclinado ao poder, à fama, enfim, várias são as cobiças da carne. Mas, enfim, o pecado te diz, você é digno. Descumpra a lei de Deus, não perca a oportunidade, vá, se deleite. E você compra a ideia. Realmente, eu sou digno. Mas para isso, o outro lado da moeda tem que existir também. Porque ao fazer isso conosco, esse discurso, o pecado nos convence, mas ele precisa também desfazer a imagem de Deus. Então o pecado nos convence que Deus não é tão merecedor assim da nossa obediência. Vale a pena pecar porque Deus não é tão santo assim. Vale a pena pecar porque talvez a justiça de Deus não é tão grave assim. Vale a pena não entregar a vida a esse Deus porque talvez ele não seja tão santo, perfeito, irado e todo-poderoso. Diminui a glória de Deus. Diminui a dignidade de Deus. Em resumo,
O pecado nos faz acreditar que nós temos mais dignidade do que realmente temos. E ao mesmo tempo ele diminui a dignidade de Deus. E é então como se o pecado fizesse assim. A dignidade de Deus está aqui. E a nossa está lá embaixo. A Bíblia nos diz que nós somos lixo aos olhos de Deus. E o pecado nos faz acreditar que a relação entre nós e Deus é a seguinte. Uma situação de paridade. Uma situação de igualdade entre as partes. E é por isso que nós pecamos e nem vemos. E é por isso que o pecado é tão natural para nós. É por isso que o pecado é algo que as pessoas nem sequer sabem que existe. Por isso, quando nós pregamos e dissemos, essa mentira é pecado. Por isso que nós pregamos para as pessoas que não são desprezíveis aos olhos da sociedade, pessoas que não são estupradores, criminosos, assassinos, traficantes, e pessoas que não são esse tipo de coisa, não conseguem enxergar o pecado. Porque acham que pecados são só atrocidades humanas. Quando na verdade pecado é desrespeitar a dignidade de Deus em qualquer atitude. Pela mentira, pelo orgulho, pela cobiça, seja qualquer coisa. Tudo isso afronta a dignidade de Deus. Tudo isso é uma decisão nossa de dizer o quê? Eu mereço ser feliz em detrimento da vontade de Deus. Eu mereço me satisfazer com isso, apesar de Deus ser digno da minha obediência. Você reduz Deus e aumenta a sua dignidade. É um engano terrível. É um engano terrível. Nosso pecado é o maior inimigo da glória de Deus. Terceira verdade sobre a glória de Deus. Nós começamos com a dimensão da glória de Deus. O negócio ficou um pouco mais quente no segundo ponto. O nosso pecado é o maior inimigo da glória de Deus. Agora nós vamos entrar numa verdade muito mais dolorida sobre a glória de Deus. Mas que está contida nas Escrituras. Romanos 9, verso 19. Romanos 9, 19. Nós vamos fazer uma leitura dinâmica, concentrada. Nós não temos tempo de expor o texto. Fazer uma exegese mais completa. Mas uma leitura atenta é suficiente para nós entendermos o que está escrito. Diz assim, Romanos 9, 19. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para perdição. 23. A fim de que também, ou seja, por outro lado, desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só entre os judeus, mas também entre os gentios? Só até aí. Que texto. Muitos gostariam de rasgar essa página da Bíblia. É muito forte. Paulo está discursando aqui sobre a situação dos judeus
principalmente. Paulo disse que ele daria a própria vida pela salvação dos judeus. Mas como isso não era possível, ele se conformava com a soberana vontade de Deus. Ele vai se lamentar pela situação dos judeus que rejeitaram o Messias. Mas ele vai consolar a ele mesmo, dizendo que quem é a criatura para questionar o Criador sobre o destino das criaturas? Quem é? Romanos capítulo 9 é o texto talvez mais difícil da Bíblia. Mais difícil de digerir, não tanto de entender. Mais difícil de aceitar das Escrituras. E Paulo vai mostrar aqui, nos versos finais, que Deus, Ele, para mostrar a sua ira, para revelar a sua ira, Ele designou vasos de desonra para a destruição. E por outro lado, para mostrar a sua misericórdia, Ele designou outros vasos de honra, salvos. Isso significa dizer, e é o título dessa terceira verdade, que existe uma forma de Deus receber glória. Deus preparou uma forma específica para Ele ser glorificado. E a forma que Ele escolheu é escrevendo uma história. Desde antes da fundação do mundo, da criação de anjos, do ser humano, Deus resolveu escrever uma história. Que história é essa? Uma história de criação, que se inicia com a criação de anjos, e também uma história que se inicia com a criação da terra e dos seres humanos. Mas essa história já previa desde a sua escrita que esses anjos e esses homens cairiam, pecariam, abandonariam o Criador. Assim como essa história previa que parte dessa criação, parte desses anjos, parte desses seres humanos seriam resguardados por Deus. E a história da humanidade se dividiria em dois povos. Aqueles que serviriam de demonstração da ira de Deus e aqueles que serviriam de demonstração da misericórdia de Deus. Todo mundo ficou assim. Meu Deus. Se você tiver outra forma de interpretar esse texto, estou aberto a ouvir. Mas sendo estudioso da Bíblia, de toda a Bíblia, eu não consigo enxergar outra forma. Deus escreveu uma história para receber glória por meio de demonstração da sua ira e por meio da demonstração da sua misericórdia. Volte para Gênesis. Vamos tentar, então, interpretar de outras formas essa história. Não precisa abrir em Gênesis, mas preste atenção no raciocínio, na história de Gênesis. Será que Deus criou o mundo, escreveu uma história e colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no centro do jardim e foi pego de surpresa com o pecado do homem? Poxa, isso saiu do meu controle. O homem me desobedeceu. Ele pecou, agora eu preciso resolver isso. Eu não sabia que isso aconteceria. Eu não sabia que meu plano seria frustrado. Se isso for Deus, Deus não é onisciente. Ele foi pego de surpresa. Do contrário, outra opção, se Deus tivesse colocado aquela árvore para o homem pecar e destruir a criação, se aquilo fosse algo proposital para promover o pecado, Deus não seria santo e bom. Deus não é o autor do pecado. Deus não é o autor do mal, a iniquidade.
Então é impossível que Deus tenha colocado aquela árvore para promover o pecado. Não é possível. Não é possível também Deus, ao se deparar com aquele problema, dizer: e agora, o que eu faço? Eu gostaria que não fosse assim. Eu até previ, eu até tenho bondade na minha intenção, mas agora que aconteceu, eu não posso mais resolver. Se assim fosse, Deus não seria onipotente. Deus seria fraco. Deus se sujeitaria à vontade do homem e de Satanás. E não é esse o Deus a quem servimos. Só existe uma possibilidade. Deus escreveu uma história. Deus escreveu uma história. Mas por que essa história dá glória a Deus? De que forma essa história dá glória a Deus? Por quê? Volte para Gênesis na sua imaginação. Imagine que nós aqui somos uma geração distante de Adão e Eva, e Adão e Eva não tiveram pecado, eles não caíram. Vamos dizer que estamos no Jardim do Éden hoje, agora. Estamos na nossa reunião semanal do Jardim do Éden. Somos seres humanos perfeitos, sem pecado. Somos seres humanos que cumprem a vontade do Criador todos os dias. E o propósito da criação tem se cumprido perfeitamente em nós. Nós nos desenvolvemos, nos expandimos, nos multiplicamos, somos desenvolvidos, tecnológicos, estamos no Éden, na perfeição. Em toda a viração do dia, assim como estava estipulado, nós nos apresentamos a Deus. Ou ao contrário, Deus se apresenta a nós. E pelo fato de nós termos sido fiéis até aqui, Ele vem e nos concede a graça da sua presença, dessa comunhão maravilhosa, face a face. Por quê? Porque nós cumprimos a vontade dele. Porque nós cumprimos os mandamentos dele. Não é verdade? Não é esse o contrato entre Deus e o homem no jardim? Que ele seria expulso somente se ele pecasse? Significa dizer que se não houvesse pecado, nós ainda estaríamos desfrutando da maravilhosa, graciosa presença de Deus. Por quê? Por causa da nossa fidelidade e obediência. Esse é um Deus bom nesse contexto? Claro, ele não deixa de ser bom. Mas me parece que essa relação está um pouco pautada na fidelidade do homem. Ainda existe um resquício da dignidade do homem. Porque o homem está recebendo o bem por ser obediente. Então ele é digno de desfrutar da presença de Deus, porque é obediente. Há dignidade em Deus? Claro. Mas também há dignidade do homem pela obediência. Mas Deus escreveu uma história diferente. Deus determinou e estabeleceu que esse homem cairia. E não seria uma relação contratual mais. Nós poderíamos dizer que essa relação da perfeição é um paganismo. O homem faz e exige de Deus uma paga, uma retribuição. Mas a história de Deus com a queda elimina a relação de pagamento. Elimina a relação de retribuição. Agora o homem é indigno de se relacionar com Deus. Agora o homem é indigno da morte, do inferno, porque pecou. Ele não merece a presença de Deus. Ele não merece que Deus se apresente a ele. Ele merece ser destruído pelo Criador, porque ele não cumpriu, e ele não cumpre aquilo que foi exigido dele. Mas Deus escreve uma história linda, porque ele estabelece que quer continuar tendo relação com a sua criatura. Ele continua querendo se relacionar com o seu povo. Então ele elabora um plano da redenção. E para provar o seu amor e mostrar o quanto ele ama o seu povo, ele envia o seu filho.
O seu filho morre, se entrega naquela cruz, recebe sobre si o castigo, a culpa do seu povo. E o seu povo agora tem novamente relação com o Criador. Porque esse Criador o ama a ponto de dar o próprio filho. Se não fosse a queda, nós não conheceríamos a misericórdia e a graça de Deus. É por isso que Deus colocou aquela árvore no centro do jardim. Porque uma relação pagã, de paga, de retribuição, uma relação perfeita de obediência, não seria possível mostrar o amor desse Deus, o lado do perdão desse Deus. Agora compare as duas histórias. Compare a história da perfeição, como se estivéssemos no Éden. Agora compare a sua vida hoje, de onde Deus te tirou, o perdão que Ele te concedeu, os pecados que Ele apagou aqui naquela cruz. Compare as duas histórias. Qual Deus é mais digno de louvor, adoração? Qual Deus é mais lindo, é mais amável? Qual Deus é merecedor de mais adoração e obediência? Um Deus que nos resgata mesmo sendo nós imerecedores. Um Deus que resolve nos amar incondicionalmente. Ele escolheu nos amar. Ele não retribuiu a nossa obediência em amor, mas Ele retribuiu o nosso pecado com amor. Esse Deus dessa história real daqui, de que nós estamos inseridos, esse Deus é mais digno por causa da sua graça e misericórdia. Deus escreveu uma história para ser glorificado. Você comece a devagar nisso e você vai entender toda a história. Você vai entender a razão de todas as coisas. Mas como Deus pode ser glorificado na condenação de pessoas? Como Deus pode ser honrado e ter o seu mérito reconhecido quando pessoas vão para o inferno? É muito simples de se entender. Não é simples de compreender. Somente a graça de Deus e o Espírito Santo pode nos conceder essa compreensão. Nessa história que Deus escreveu desde a criação, desde antes da criação, Deus estabeleceu que seriam redimidos e seriam reconciliados com Deus aqueles somente que fossem conduzidos a Jesus Cristo. Porque a glória é de quem nessa história? Porque a glória é devida a quem nessa história? A Deus, ao seu Filho e ao seu Santo Espírito. Então essa história diz: somente fará parte do meu povo, somente serão redimidos aqueles que estiverem em Cristo Jesus. Significa dizer que toda parte da humanidade e todo ser humano que se recusa a estar em Cristo Jesus para a salvação, não está dando glória para Jesus Cristo. Está pecando, está buscando a redenção própria, está buscando a redenção com métodos próprios que darão glória para si. Isso significa dizer que todos aqueles que serão condenados, o pivô, o segredo dessa condenação é porque não estavam em Cristo Jesus, não obedeciam, não criam em Cristo. E nós podemos concluir então que Deus é glorificado na condenação de pessoas, porque Ele mostra que aqueles que me rejeitaram e aqueles que rejeitaram a minha glória, hoje estão condenados. Quem passa a ser então o pivô dessa história? Deus. Sabe, nós vivemos no mundo hoje, vamos discernir o nosso mundo hoje. Deus não existe nesse mundo. Na cabeça das pessoas dessa sociedade, Deus é um figurão. Deus não existe, Deus é rejeitado.
Imagine você no lugar de Deus, no céu, olhando para a terra agora, e as pessoas blasfemando o nome dele, as pessoas em orgias, em depravações, vivendo como se Deus não existisse. Mas não é qualquer Deus, é o Deus todo digno, é o Deus glorioso. Esse Deus está suportando até hoje esses vasos de ira, provocando a sua santidade, a sua justiça. Deus se ira todos os dias com essa terra. E nós somos cristãos, cremos na palavra de Deus e nós somos minoria, nós somos ridicularizados, nós somos tidos como pessoas que estão desperdiçando a vida. E quem supostamente está aproveitando a vida? O que está bebendo? O que está prostituindo? O que está em desobediência contra Deus? Deus precisa esclarecer esse mal-entendido. E no final das contas, o que vai acontecer é isso mesmo. Deus vai mostrar quem tinha razão. Afinal de contas, é a glória dele que está em jogo. Não é o bem-estar do ser humano. Essa doutrina é muito forte. Mas ela explica tudo. Deus vai mostrar quem estava certo. Quem estava certo? Aquele povinho, rejeitado, perseguido, martirizado, que morreram para manter a confissão no seu Filho Jesus. Esses estão com a razão. E eles recebem, e eles dão glória a Deus, porque eles não confiaram em si, mas eles confiaram somente no Filho de Deus. E todos aqueles que o rejeitaram, que o blasfemaram, que viveram suas vidas ignorando Deus, ignorando a glória de Deus, eles serão condenados para provar que eles estavam errados. Deus recebe glória na condenação. Deus recebe glória na condenação. Eu concluo da seguinte forma. Pesada, né? É praticamente uma desconstrução da visão de mundo. Você desconstrói uma visão de mundo que você alimentou até hoje, centrada na sua dignidade, no quanto você é merecedor de ter um projeto, no quanto você é merecedor de ser feliz, no quanto você é digno de realizar seus sonhos, apesar de lícitos. Ter uma família, ter um carro, ter uma casa, ser bem-sucedido na profissão, são lícitas, coisas lícitas. Mas nós vivemos atrás disso. A nossa vida praticamente 20 horas por dia é dedicada a isso. A satisfação da nossa dignidade. Do quanto nós somos dignos de satisfazer o que queremos. E ao descobrir tudo isso, ou seja, nós descobrimos que a nossa vida não tem propósito nenhum. É uma ilusão achar que cada um tem um propósito. Todos nós e toda a nossa vida está inserida em um só propósito. Veja como é diferente. Não é que cada um de nós temos um propósito e amanhã, na segunda-feira, nós vamos sair igual doidos por aí, tentando cumprir esse propósito, alcançar esse sonho. A Bíblia diz que todos nós temos um propósito juntos. Nós fazemos parte do propósito de Deus, que Ele tem de glorificar a si mesmo. Nós vivemos para fazer a vontade de Deus. E sim, Ele faz a vontade dEle por meio de uma profissão, de uma família, de algo bem-sucedido, da saúde, sim. Mas de vez em quando, e não é incomum, Ele faz a vontade dEle por meio da pobreza. E Ele cumpre a vontade dEle, a dignidade que Ele tem. Ele coloca na sua vida episódio de falta de saúde, pobreza, morte, luto. Porque a vida não diz respeito a você. A vida diz respeito à glória dele. E a glória dele é obtida por meio dessa história de coisas boas e coisas ruins. Em momento de tribulação eu entendi que quando as coisas fogem do meu controle e aquilo que eu não quero acontece,
Eu não tenho que me desesperar. Eu não tenho forças e poder para lamentar e desistir da vida. Porque é o propósito de Deus, é a glória dele, é a vontade dele. Eu apenas tenho que me submeter e pedir graça. Eu concluo da seguinte forma. Primeiro, individualmente. Qual é o seu propósito? Você está correndo atrás do que na sua vida? Será que você faz parte daqueles que diminuem a dignidade de Deus e aumentam a sua dignidade e acreditam mesmo que o pecado é uma boa forma de se satisfazer? Estão longe de Deus, pessoas que estão a par da glória de Deus, estão fora, são inimigos da glória de Deus e receberão a retribuição para isso. Ou talvez você é um cristão salvo, mas vive insatisfeito. É uma vida cristã carrancuda. É uma vida sem satisfação, porque acredita que os seus propósitos não estão sendo cumpridos e parece que a vida perdeu o controle. Já não consegue mais alcançar aquilo que queria. E para muitos a vida perde o sentido. E é como se fosse assim, já que eu não consigo satisfazer a minha dignidade, minha vida não tem sentido. Bem-vindo ao mundo, o nosso mundo é assim. A nossa dignidade e os nossos desejos, eles não são satisfeitos o tempo todo. O tempo todo. Então talvez você seja um cristão que vive frustrado nisso. Não alcançando aquilo que desejaria. Mas eu quero te dizer, meu irmão, a vida não diz respeito a você. A sua vida não é sua. Você é um instrumento da glória de Deus. Você é um instrumento da dignidade de Deus. E haverão momentos que essa dignidade será exaltada por meio de coisas boas. Mas em muitos momentos a dignidade de Deus vai ser exaltada por coisas ruins na sua vida. Nós não temos controle sobre isso. Não é o nosso desejo que está em jogo. Ilude-se aquele que acha que tem um propósito pessoal. Só existe satisfação na vida daquele que vive para satisfazer a vontade de Deus. Raciocínio difícil? Só existe satisfação naquele que vive para satisfazer a vontade de Deus. Aquele que vive para satisfazer a sua própria vontade não encontrará alegria. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que, por amor de Cristo, perder a sua vida, achá-la. Veja aí sobre isso que a nossa vida é isso, satisfazer a glória de Deus. Mas eu quero terminar também para falar com vocês como comunidade, como igreja local, que faz hoje, ou comemora hoje, 8 anos de existência. 8 anos. Como Deus é glorificado numa igreja local? Vocês já pararam para pensar? Deus requer o quê dessa igreja local para ele se satisfazer? O que Deus quer de vocês para que a glória dele seja satisfeita? Nós podemos resumir em 2 coisas simples. Deus quer que, por meio da igreja, o evangelho e o reino dele avance. Pregação do evangelho. É algo designado à igreja. Nós somos a embaixada do reino de Deus nessa terra. E Deus se satisfaz se nós, como igreja local, estivermos cumprindo a evangelização desse mundo. O segundo ponto é que Deus quer que, por meio da igreja, os santos e redimidos sejam edificados. Aqueles que se convertem no evangelismo sejam colocados aqui dentro, sejam amados, sejam santificados, recebam instrução, amadureçam, passem a fazer parte do reino, passem a fazer parte dessa missão de evangelismo. Nós temos 2 missões, e Deus se agrada desses 2 pontos. É isso que Deus quer da igreja.
Evangelismo, das portas para fora. Edificação dos salvos, das portas para dentro. É isso que Deus quer de nós. Deus não quer de nós uma igreja relevante. Esquece. Relevância na sociedade é uma tolice. Nós nunca seremos relevantes e aceitos e protagonistas. Nós não seremos, porque o evangelho é duro. O evangelho é isso. Seremos rejeitados. Se a igreja local está atrás de relevância e aceitação, está no caminho errado. Nossa, mas aquela igreja é tão pequenininha, é tão irrelevante, é num bairro tal, é longe. Se você busca relevância como ponto de uma igreja, você está completamente enganado. Fuja das igrejas que são relevantes. Para uma igreja ser relevante e aceita, ela tem que abrir mão de algum ponto do evangelho. Você pode ter certeza disso. Nós seremos perseguidos. Relevância não é algo a ser buscado. Nós gostaríamos de ter um ministério online e internacional dentro do meio evangélico de conhecimento e fama. Errado. Está na moda hoje. Não estou criticando. Não estou falando que é errado em si. É um excelente meio de evangelismo. Mas existem pastores, igrejas e membros que só querem ter fama dentro do meio cristão. Por meio da internet, por meio de congressos, por meio de livros, querendo ser um figurão da fé. Não é esse o objetivo. Se Deus quiser, Ele pode usar homens para fazer isso. E nós conhecemos vários que edificam a nossa vida até hoje. Mas esse não é o desejo da igreja, não é a busca da igreja. Não deve estar no coração, na mente da igreja como alvo. O alvo da igreja é evangelizar e edificar os santos. Essa igreja local tem feito isso? Vocês têm feito o melhor de vocês nesses dois pontos? É muito provável que não. Nós não conseguimos. Nós estamos o tempo todo em crescimento. Mas todas as forças, recursos estão dirigidos para esses dois pontos. A programação da igreja é dirigida para esses dois pontos. O planejamento anual da igreja leva em consideração esses dois objetivos. A congregação, a membresia está unida em harmonia com a liderança para se alcançar esses dois pontos, evangelismo e edificação dos santos? Uma coisa eu posso dizer com toda certeza para vocês. Se vocês não estiverem firmados nesses dois objetivos, o fim dessa igreja local se aproxima. Mais cedo ou mais tarde, a igreja se perde se ela não estiver focada em glorificar a Deus dessa forma. Ela vai cair. Ela vai sucumbir. Ela vai ser uma igreja apóstata. Ela vai se apostatar da fé. Significa dizer, ela vai até continuar aberta. Vai ser grande, cheia de membros, mas já vai estar desviada há muito tempo. Se concentrem nisso. Vocês querem mais anos? Mais 8, 10, 15, 30 anos? Concentrem-se em glorificar a Deus por meio do evangelismo e da edificação dos santos. É isso que Deus quer de nós. Vamos orar?